A Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro o direito de invocar o Poder Judiciário todas as vezes que se sente ofendido em algum dos seus direitos ou ainda para exercer o contraditório. Mas esse exercício, ele não é gratuito. Muitas vezes você precisa invocar a justiça, mas precisa pagar um advogado para isso, não é mesmo? Mas em qual situação você pode ter um advogado custeado pelo Estado ou ser beneficiário da justiça gratuita? Hoje eu vou te explicar direito sobre esse assunto. E aí, você se sentiu lesado em alguns dos seus direitos e deseja promover uma ação para resolver essa situação, ou ainda foi intimado para responder uma ação e você que assistiu o nosso vídeo sobre revelia sabe que não pode ficar sem responder essa ação, agora precisa contratar um advogado para resolver essa situação, mas você não tem condição financeira de contratar um advogado. Como é que você faz? Não sei. Existe uma legislação específica sobre assistência judiciária gratuita que vai estabelecer o quanto a pessoa precisa ganhar ou estar desempregada para ser beneficiário dessa assistência. Então, beneficiário da assistência, você pode procurar a Defensoria Pública na sua cidade ou, caso na sua cidade não exista Defensoria Pública, geralmente existem os convênios da Defensoria Pública com a OAB local e através deste convênio você receberá o atendimento. E qual a diferença do defensor público e do advogado? A diferença, ambos são defensores, tanto o advogado quanto o defensor público. A diferença é que o defensor público, ele é totalmente custeado pelo Estado. O defensor privado, que é o advogado, você contrata direto com o seu advogado. Muitas vezes os advogados, com este convênio com a Defensoria Pública, fazem esse atendimento conforme eu te falei aqui. Nesse mesmo sentido, em cidades que possuem centros universitários ou faculdades de direito, também existem convênios que oferecem esse serviço à população carente que precisa do serviço de advocacia. Então, se você sabe que lá na sua cidade tem uma faculdade de advocacia, procure saber, porque muitas vezes você pode conseguir esse serviço de forma gratuita. Mas se você já procurou esses serviços e foi informado que não pode ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que você tem que fazer? Você precisa sim contratar um advogado. E muitas pessoas me perguntam, doutora Natália, existe um valor fixo? Como é que eu sei o quanto eu tenho que pagar para um advogado? Existe ou não existe uma tabela? Existe sim. Em todos os estados, a OAB fixa uma tabela de honorários advocatícios que todos podem ter acesso. Você pode digitar aí e procurar tabela de honorários advocatícios. Mas essa tabela é um valor mínimo estipulado pela OAB. Pode ser que quando você contrata um advogado, o valor que ele te passa seja acima dessa tabela. Isso está errado? Não, isso não está errado, pois cada advogado vai avaliar o tempo que ele vai dedicar àquele processo, o trabalho que ele vai ter para te defender naquela situação e então te passar quais são os honorários dele. Então você pode estar pensando assim, contratei o valor com o meu advogado e é só isso, eu não preciso mais acertar nada. Não, não é assim. Você contratou o valor de honorários com o seu advogado e a forma de pagamento com ele. No processo existem diversas taxas. O valor de custas iniciais, existe o valor de taxa de mandado para ser intimado uma pessoa. Todas essas custas, elas não vão para o seu advogado, elas vão para o processo, para que o judiciário seja movimentado. Então quem cobra essas taxas é o Poder Judiciário. O seu advogado simplesmente faz as guias, recolhe esses valores e junta no processo. E assim é importante que você entenda os honorários que você contratou com o seu advogado. Geralmente você vai assinar um contrato de honorários e ali vai estar explícito o que o seu advogado vai receber e o que você vai receber. Muitas vezes existem cláusulas de êxito. E o que é isso? Essa cláusula dispõe que se o advogado tiver êxito, ou seja, se ele ganhar a sua ação, no final você pagará para ele, só sobre o que você ganhar, a porcentagem estipulada. Você entendeu tudo até agora, não é mesmo? Mas talvez você que está me assistindo e não teve esse êxito na ação, perdeu a ação
e foi condenado a honorários sucumbenciais. O que é isso? São mais honorários? São mais honorários, mas dessa vez não para o seu advogado, para o advogado da outra parte. Quando a pessoa perde a ação, ela é condenada a pagamentos de honorários ao advogado da outra parte. Esses são chamados honorários sucumbenciais. Não é possível isso, velho. Não é possível. Velho, não é possível. Não é possível isso, velho. Não é normal. É importante que você saiba sobre todos os seus direitos e deveres em relação a um contrato de honorários advocatícios. E ali estar seguro do quanto realmente você vai ter que pagar. Que se existir qualquer irregularidade do advogado te cobrar um valor que não foi contratado, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você pode sim fazer uma denúncia desse profissional junto à OAB local. E é esse o objetivo do Explica Direito, te levar uma informação prévia sobre os seus direitos, como neste caso, em relação a uma ação, a um contrato assumido, o que você pode ou não ter que pagar no final desse processo. O objetivo do Explica Direito não é prestar consultas, porque seria impossível, além de antiético, com a minha profissão e com a minha classe. O objetivo do Explica Direito é te passar uma informação e assim você busca um advogado da sua confiança e esclarece melhor sobre esse assunto. Através de uma consulta, o advogado, você vai passar para ele que você teve informação sobre um direito, ele vai analisar os seus documentos, o seu caso específico e vai te dar uma orientação concreta sobre aquilo que você escuta aqui no Explica Direito. Gostou demais desse tema? Curte, compartilha, nós estamos em todas as redes sociais para chegar até você. Espero que você esteja gostando. Um abraço, tchau, tchau!